Olá, ligados! De volta aqui para mais um episódio do Deu Liga. E conforme prometido, recebemos novamente aqui com muita honra e prazer Igor Amorim, que conversou no episódio anterior a respeito do South By. E hoje, conforme prometido também, vamos falar a respeito do Web Summit Rio de Janeiro. Igor, seja bem-vindo. Conte pra gente um pouquinho o que você viu, quais são os insights que você viu aí durante esse período ali no Rio de Janeiro. Opa, Nilton, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pelo convite. Estou feliz em estar aqui com vocês de novo, nesse mais um episódio aqui falando de inovação, falando sobre negócios, falando sobre futuro, sobre impacto das tecnologias no comportamento humano, no mercado, nas nossas vidas também. E é isso, eu acabei de voltar do Web Summit Rio, que foi a primeira versão do Web Summit fora da Europa, a primeira versão na América Latina. É um evento que tem uma característica muito grande de apresentar startups para o mercado. Então, aqui no Brasil foram 1.000 startups participantes durante todos os dias do evento e cerca de 400 palestras que também aconteciam nas salas de palestras espalhadas pelo Rio Centro, local onde aconteceu o evento lá na Barra da Tijuca. Esse evento ele tem já um contrato com a cidade do Rio de Janeiro para acontecer até 2028. Eu acredito que isso vai trazer olhares e oportunidades de investimento para a cidade do Rio de Janeiro sem precedentes. Eu acho que isso vai impulsionar muito ali, pelo menos o olhar como investidores estrangeiros chegando na cidade do Rio. E, ao mesmo tempo, provoca algumas mudanças estruturais na cidade para suportar um evento desse porte. Que essa, como foi uma primeira edição, tiveram alguns desafios de logística, alguns desafios até técnicos, dentro de palestras, de microfone, de transmissão online de palestras, por exemplo. Mas o saldo do evento foi muito positivo. Eu fui participar, também expor uma startup da nossa empresa lá, e o saldo, a conexão com outras startups, com investidores e com possíveis clientes foi gigante, foi muito bacana, foi um dos eventos para networking, para contatos de negócios, foi um dos melhores eventos que eu já participei até hoje. Aqui no Brasil, porque no exterior acho que você já participou de vários também, bem interessantes, E é legal que coloca o Brasil, no caso aqui o Rio de Janeiro, na agenda do Web Summit, Exatamente, o Rio agora já está na agenda até 2028, o evento vai acontecer uma vez por ano, lá no Rio mesmo, e eu acredito que tendo a evolução a cada edição, é assim que a gente espera. Tem o envolvimento da própria prefeitura em ter trazido o evento para o Rio de Janeiro, o prefeito atual do Rio fez a parte da palestra de abertura, ele apresentou todo o plano dele em trazer esse evento para cá, trazer investidores, trazer startups também para expor aqui. A grande maioria das startups presentes no evento eram brasileiras, mas existiam várias startups da América Latina, algumas da Europa, algumas americanas, e a gente teve um intercâmbio de negócios ali muito grande. Então, eu acho que esse é o caráter do evento. É um evento, pra você ter uma ideia, ele é inteirinho em inglês, todas as palestras são em inglês, todas as apresentações das startups, o padrão, os banners que o próprio evento apresenta, as startups lá, o padrão é inglês justamente por ser um evento internacional que quer projetar os negócios aqui do Brasil para o mundo. Então, para muitos soou até estranho, porque o evento tinha 80%, mais de 80% dos participantes eram brasileiros, mas em respeito aos 20, ou pouco menos que isso, estrangeiros participantes do evento, a língua, o idioma oficial do evento foi mantido em inglês. Então, isso também é um caráter interessante de como internacionalizar negócios aqui a partir do Rio de Janeiro. E o que você pode contar aí desses insights que você ouviu ali durante esses dias, que pode ser bem interessante aqui para esse nosso bate-papo? Legal. Bom, como de costume, sempre que eu vou para um evento assim, eu participo de algumas palestras e o que eu vou trazer aqui é uma visão da minha participação no evento, e eu faço anotações, gravo alguns trechos e tal, e depois eu compilo isso em um bloco de notas, onde eu guardo os meus insights ali do evento. E eu vou fazer um compartilhamento de alguns deles aqui, dentro do tempo que nós temos aqui desse videocast, e selecionando temas que eu acredito que tenham relevância para o público que participa, que consome esse conteúdo.
Então, eu selecionei 4 principais insights aqui. Então, nós vamos falar, o primeiro tem a ver com inteligência artificial, né? Que é justamente aquele conceito de que, a partir de agora, com a inteligência artificial sendo parte das ferramentas de trabalho nossa, né? E trazendo mais produtividade para as nossas tarefas. Então, quanto melhor criadores de prompts nós formos, mais sucesso nós vamos ter com o uso das ferramentas de inteligência artificial. Então, o primeiro insight é prompt designers, né? Todos nós seremos prompt designers se quisermos nos manter ativos no mercado. Nós precisamos, relevantes. Nós precisamos aprender cada vez mais a usar as ferramentas, a usar a IA que vai estar atrelada nas ferramentas que a gente já usa, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, vou passar primeiro pelos 4 insights aqui. O segundo é sobre o poder das empresas e marcas, né? O quanto que as narrativas criadas pelas marcas hoje têm influência no comportamento da sociedade, né? E o quanto que as marcas devem e podem virar embaixadoras de alguns temas, né, necessários para a evolução da sociedade, né? E as marcas teriam um papel de impacto social e não só um papel de sustentar seu próprio negócio, né? A sustentabilidade de um negócio vai cada vez mais estar atrelada ao impacto que essa empresa causa no mundo, né? Os próprios consumidores vão cada vez mais selecionar as marcas, eles vão se manter fiéis, vão se manter compradores, baseado nesse tipo de atitude que a empresa por trás daquela marca, ou que aquela marca tem em relação a temas de desafios hoje da humanidade, como questões ambientais, questões sociais, como educação, cultura, meio ambiente, por exemplo, né? São formadores de opinião e de comportamento, né, Igor? São formadores de opinião e formadores de comportamento. As marcas estão ganhando cada vez mais esse papel, né? Outro insight muito interessante que veio de 2 palestras que eu assisti lá é sobre diversidade e resiliência e a relação entre esses 2 conceitos, né? Então, é um tema que eu vou desenvolver aqui um pouquinho mais também. E o 4º insight que eu selecionei tem a ver com Web3, tem a ver com descentralização de trocas de valor, né? Que é o conceito da sociedade peer-to-peer, sociedade P2P, né? Para você poder pesquisar por esse conceito, que nada mais é do que ferramentas e plataformas que habilitam a troca de valores, a troca de serviços e produtos sem intermediários. Então, por exemplo, um exemplo que foi dado no evento foi de uma plataforma que distribui músicas. Só que essa plataforma ela conecta diretamente o artista que cria a música com o ouvinte, né? Ela não tem um intermediário, ela não é o intermediário que cobra uma assinatura do ouvinte e repassa um percentual para o artista. Ela permite com que o usuário pague diretamente para o artista, né? É uma plataforma peer-to-peer que conecta quem produz um produto, no caso música, e quem compra diretamente, tirando o intermediário ali do processo. Então, isso é um exemplo de impacto econômico que a Web3, né, vai propiciar, vai trazer ou já está trazendo, né? Então, foi também um tema que me marcou bastante dentro dessa edição do Web Summit aqui no Brasil. Nossa, são temas bem interessantes, né? Esse que você comentou aí da resiliência e tudo mais. Fiquei curioso, você pode abordar melhor esse assunto aí, qual foi o conteúdo que norteou essas palestras? Perfeito. Foram 2 palestras que trataram sobre esse tema diversidade e resiliência, mas especificamente a Ayo Tomeri, que é cofundadora da Black Lives Matter, e a Monique Evel, que é especialista em diversidade na economia criativa, né? E ela fala sobre uma analogia, né, que elas trouxeram entre a diversidade da natureza e o quanto que essa diversidade num ecossistema natural representa a resiliência daquele ecossistema diante de adversidades, por exemplo, como mudanças climáticas ou algum evento natural, né? O quanto que aquele ecossistema, de forma rápida e ágil, ele consegue se recompor diante de algum evento cataclísmico, por exemplo.
né? E ela faz uma analogia dessa estrutura diversa da natureza com a diversidade humana, na sociedade humana, nas organizações humanas. Então, por exemplo, uma empresa diversa, uma empresa com diversidade real dentro dos seus membros, dos seus times, ela naturalmente, por analogia à natureza, permite ter uma resiliência maior às adversidades, né, e aos desafios que são apresentados aos negócios. Então, ela faz uma associação, né, uma associação e uma analogia com a diversidade natural, né, e por que não? Nós também somos partes da natureza, por que a diversidade humana não traria mais resiliência também às organizações humanas, enquanto empresas ou enquanto os diversos tipos de organização humanas que existem, né? Então foi uma forma de olhar para a natureza para buscar respostas, ou de olhar para a natureza para buscar afirmação, né, de movimentos que já acontecem hoje nos negócios, e foi um exemplo motivador, na verdade, para a gente continuar buscando cada vez mais representar a diversidade humana também dentro das empresas. A própria diversidade vai trazer mais resiliência e mais chance do negócio prosperar, né? É interessante que são temas que muitas vezes eles se entrelaçam, né? Você falou da responsabilidade das empresas, né, dos brands, e se a gente colocar com diversidade e resiliência, acho que tem um match interessante aí para as empresas, né? Inclusive elas repensarem o comportamento das próprias marcas, né, para atrair consumidores mais fiéis aos propósitos que ela vai levar à frente também, né? Acho que isso aí é bem bacana também de se pensar, né? E quanto a essa nova, vamos dizer assim, profissão de prompter, o que você tem a dizer em termos de empregabilidade e onde que isso aí pode colocar em risco alguma atividade hoje que é exercida aí pelo mercado de trabalho, e existe alguma preocupação mais emergente aí? Como é que você enxerga esse aspecto? Bom, agora entrando em opiniões pessoais, eu acredito que a inteligência artificial por si só, ela não, em relação à empregabilidade, ela não ocupa o espaço de um profissional sozinha. Então, se você está trabalhando e não está preocupado com a inteligência artificial, não é ela que vai roubar o teu emprego, mas é alguém que pode ser um colega seu, pode ser alguém que tem a mesma bagagem de experiência que você tem até hoje, mas essa pessoa que estiver conectada com a IA e tiver esse domínio dessa nova ferramenta, ela pode ocupar o teu espaço, né? Então, acho que a questão agora é investimento em treinamento, investir em tornar cada vez mais acessível essas ferramentas de IA no fluxo de trabalho das empresas, né? E para quem é o próprio funcionário, é buscar, ir atrás. É tudo muito acessível hoje. Hoje dá para aprender, testar as ferramentas gratuitamente. Eu acho que a questão é entender a real necessidade de ter esse conhecimento hoje, porque daqui 2, 3 anos pode ser tarde demais começar a ir atrás, né? Então, acho que a ideia agora é ter um choque de realidade, entender que as IAs já estão fazendo parte do nosso dia a dia, vão fazer parte cada vez mais, e que é importante, assim como outras ferramentas que chegaram no mercado e hoje todo mundo usa, é importante você não deixar para adotar essa nova ferramenta, essa nova tecnologia tardiamente, né? É fato que muitas empresas vão acabar reduzindo o número de funcionários no mesmo departamento, né, se ela não aumentar a demanda de acordo com o aumento da produtividade que a IA entrega, né? Então é uma conta para se fazer. Se as empresas conseguirem aumentar a capacidade de produtividade, conseguir vender tudo aquilo que ela produz a mais com o uso da IA, é possível que ela continue com o mesmo número, né, o headcount não mude. Agora, se a empresa tem um gargalo de venda, né, e ela tem o mesmo volume de produção para continuar entregando, é possível que a IA habilite menos pessoas a entregar esse mesmo volume. Então, acho que esse é um ponto de atenção, é isso que faz com que as pessoas e as empresas precisem avaliar com carinho e de forma rápida, né? Não perder o timing da chegada dessas ferramentas, não deixar ser tarde demais. Isso tem muito a ver com a evolução, né, e adaptabilidade a um novo cenário, né? Eu acho que é uma oportunidade bem grande também, né, de focar o olhar no cliente
para a questão de CS, de CX e tudo mais, Customer Experience, Customer Success, né? Que a gente vai, acho que, ter muito mais tempo, inclusive, né? Porque isso é um acelerador de entregas, né? Que eu acho que a inteligência artificial, ela proporciona isso, né? Acelerar um desenvolvimento, acelerar as entregas, né? E com aquele olhar de entregar valor para o nosso cliente, né? Cliente final, eu acho que a tendência é sobrar tempo para a gente se dedicar a isso também, né, Igor? Exatamente. Super concordo. E até acho que é importante, sempre que a gente fala de inteligência artificial e de produtividade, a gente também trazer uma questão da regulamentação e do uso ético da ferramenta. Eu acho que é um item que precisa estar nessa balança quando a gente olha para a produtividade, né? Então, até trouxe aqui uma fala do Greg Williams, que é diretor editorial global da Wired, né, que é uma revista de tecnologia e inovação internacional super conceituada. Ele estava no Web Summit Rio e ele fala, né, que se em 20 anos de redes sociais não existe uma regulamentação sólida ainda, a gente ainda está brigando por isso agora, aqui no Brasil, inclusive, né? Então, ele demonstra uma preocupação com o tema inteligência artificial e se a gente vai conseguir regulamentar ela no tempo que ela pede regulamentação, porque ela vai ter um impacto ainda mais rápido do que as redes sociais tiveram, né, no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa produtividade. Então, se as redes sociais com 20 anos ainda não têm regulamentação, será que a gente vai conseguir regulamentar o uso da IA em tempo, né, antes de causar danos estruturais? Então esse é um ponto também, uma pergunta sem resposta, mas que promove ação, né? Promove pelo menos que a gente tome um lado, né, nessa questão de regulamenta ou não, ou como regulamenta, e ajudar a acelerar esse processo. Essa é uma decisão muito importante que precisa ser tomada agora para manter uma certa ordem social diante desse impacto que a IA pode causar no mercado de trabalho. É isso aí. É um desafio bastante grande, né? Mas a gente está se encaminhando aqui para o final, Igor. Mas eu acho que eu vejo assim dessa forma, né? Que hoje é muito a questão de hiperautomação, robotização, inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer o nosso lado humano, né? Eu acho que esse é, no final das contas, no final do dia, é o que mais importa, né? Da gente cuidar um do outro, cuidar do ser humano e nos adaptarmos, né, a essa nova realidade. Mas é isso aí. Prazer em recebê-lo novamente, Igor. Um grande abraço. Eu sei que a gente tinha muito mais a conversar aqui, mas vamos tentar aí talvez aí, quem sabe, uma nova agenda, tá ok? Muito obrigado, grande abraço. Mensagens finais aí suas para o nosso público. Maravilha, obrigado pela oportunidade de novo. Estou à disposição aqui para próximos papos. Sucesso para a Liga, para a nossa parceria. Obrigado, time OS, pela produção aqui também por trás. E tamo junto, Newton. Um abraço para todos. Abraço e até a próxima.